Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje eu trouxe essa opção de palha italiana de paçoca amendoim e vou dar duas opções para vocês aqui, com chocolate, sem chocolate. Fica muito bom, uma ótima opção agora para você vender nessa época do ano ou em qualquer época do ano também. Rende bastante, eu vou dar várias dicas para vocês. Vamos lá? Então vamos começar aqui. Primeiro, eu vou utilizar aqui duas caixinhas ou duas latinhas de leite condensado. Coloco aqui o leite condensado na panela, o fogo ainda está desligado. Aqui, pessoal, eu tenho duas paçoquinhas, que são essas paçoquinhas assim que você encontra facilmente. 30 gramas, tá? Uma paçoquinha de boa qualidade. Aqui eu vou também utilizar o amendoim triturado ou a farofinha de amendoim bem fininha, porque aí eu quero que fique com um gosto mais intenso do amendoim também, para não ficar até muito doce também, eu prefiro colocar a paçoca e o amendoim. Misturei aqui 100 gramas de amendoim triturado, bem triturado mesmo, e vou colocar na panela junto com o leite condensado e mexer bem, tá? Para dissolver junto com o leite condensado. E agora venho com duas caixinhas de creme de leite. Pessoal, já aproveitem para se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo, curte. Toda semana eu estou postando receitas novas aqui no canal para vocês. Então, gente, aqui, olha, mexi, coloquei o creme de leite, mexi um pouco. E aqui é mexendo sempre em fogo médio para alto aqui, tá? Que é uma panela maior, uma quantidade maior. Então, eu vou mexendo sempre, raspando muito bem o fundo e as laterais da panela. Aqui, pessoal, o amendoim que eu coloquei é o amendoim torrado, tá? Você até encontra o amendoim torrado já para comprar e você tritura no processador, no liquidificador, não tem segredos. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês o ponto correto que eu costumo fazer palha italiana, tá? Eu não deixo chegar no ponto de brigadeiro de enrolar, porque para mim eu acho que não tem necessidade, eu acho que a palha italiana fica um pouco mais cremosa também. Aqui, ele já começa a quase dar o ponto. Então, eu levanto a espátula aqui, começa a cair em blocos mais grossos. Assim, é quase chegando lá perto do ponto de enrolar, mas aí, pessoal, então eu tiro antes desse ponto de enrolar. Então, ele fica assim, cai em blocos mais grossos. Aqui eu já retirei do fogo, vou mostrar para vocês como cai aqui da espátula, eu acabei de retirar. Cai assim, em blocos bem grossos, bem firme, tá? Então, para mim, esse é o ponto correto. Então, eu retiro aqui todo o excesso da espátula e antes de colocar os biscoitos aqui, eu vou deixar esfriar um pouco. Eu prefiro fazer isso porque os biscoitos não ficam se desmanchando, eles ficam mais inteiros na palha italiana, tá? Então, cobri com plástico firme, reservei e agora eu venho aqui, eu vou mostrar para vocês, eu utilizo esse biscoito de maisena. Aqui, pessoal, eu estou utilizando um pacote, né, que é aquele pacote de 200 gramas de biscoito. E eu corto assim, em 3 partes, não deixo ele muito pequenininho. Aqui, então, já esfriou, tá? Então, o brigadeiro de amendoim, de paçoca, ele já esfriou. E ele fica assim, nessa textura, nessa consistência. Fica super firme. E aqui eu deixei em temperatura ambiente só para esfriar mesmo, tá? Não coloquei na geladeira. E ele ficou assim. Depois de um tempo ele fica mais firme ainda e com biscoito também ele vai ficar mais firme também, tá? Então já coloco aqui depois de frio. Então eu prefiro colocar assim, tem muitas pessoas que já faz com o brigadeiro quente, né? Eu prefiro fazer assim porque os biscoitos não vão ficar totalmente espedaçados, eles vão ficar ainda inteiros. Eu prefiro. Então aqui, pessoal, mexo muito bem, misturo muito bem aqui os biscoitos. E agora eu vou transferir para uma assadeira aqui que eu tenho, que ela é 30 centímetros de comprimento por 20 de largura, tá?
Então aqui eu forrei essa forma com plástico ou plástico filme. É importante forrar para não grudar na hora de desenformar e cortar. Então eu vou colocar toda a palha italiana aqui na forma, vou mostrar para vocês. Coloquei tudo. Então eu vou acertar aqui na forma. Acerto bem. Essa quantidade aqui nessa forma vai ficar numa espessura boa e vai dar certinho. Aqui acertei tudo e aqui eu venho com o próprio plástico que eu forrei, vou colocar mais um plástico. E aqui, pessoal, eu vou acertando, eu utilizei essa espátula aqui para deixar bem retinho aqui na forma, mas você pode utilizar aí uma outra forma menor e pressionar para que fique bem retinha, bem nivelada na hora de cortar, fica melhor, fica mais padronizado os tamanhos. Então aqui já levei para geladeira, ficou descansando aí por no mínimo umas 6 horas, mas você pode deixar de um dia para o outro também. E aqui retiro todo o plástico. E aí, pessoal, eu vou desenformar aqui em cima de um tabuleiro. Nesse tabuleiro eu coloquei também mais um plástico, tá? E vou retirar aqui, olha, o plástico ele vai sair facilmente, sem problemas. Você percebe como que os biscoitos eles ainda ficam inteirinhos na palha italiana. Agora eu venho com um pouquinho de paçoca. Você pode misturar aqui paçoca com um pouco de leite em pó e polvilhar aqui por cima. Eu vou fazer agora as marcações para poder cortar. Então aqui, pessoal, o que eu faço? Eu pego uma régua, eu vou medir, você pode medir aí, normalmente quando é quadradinhos, eu corto quadradinhos 5 por 5, que é normalmente você pode vender em quadradinhos assim, 5 por 5, normalmente é o padrão que eu costumo cortar. Mas hoje eu vou cortar em pedacinhos menores, pequenos, porque eu quero banhar no chocolate, eu quero vender em pacotinhos, então eu faço isso, tá? Pego uma faca, fiz as medições aqui com a régua. Então aqui, esses quadradinhos, eu medi aqui 4 por 4, depois fiz um outro corte no meio, tá? Então, você vai medindo aí o que é melhor para você também. Então aqui é só começar a cortar os quadradinhos, tá? Então, medi e cortei. Agora eu cubro, reservo e eu vou pegar um pouco aqui de chocolate. Aqui eu estou utilizando 350 gramas de cobertura, é uma cobertura de boa qualidade. Aqui eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos, ou pode ser em banho-maria também. Então essa cobertura ela tá boa porque ela tá bem fluida, é ótimo para banhar. E aqui também, pessoal, eu peguei um pouquinho de paçoca, né, que eu vou só finalizar com um pouquinho de paçoca por cima nas de chocolate e vou reservar. Aqui então o chocolate tá derretido, eu peguei um garfinho para banhar. Pode ser qualquer garfo, pode ser um garfo comum que você tem em casa, tá? Eu só vou banhar algumas para mostrar para vocês, tá? Metade eu vou banhar, metade eu vou só cobrir com paçoca. Então, peguei um pedacinho aqui, forrei um papel manteiga, coloco no chocolate e retiro aqui, coloco no papel manteiga. E aqui, pessoal, é importante que o chocolate esteja bem fluido para que facilite para você na hora de banhar, porque fica muito mais fácil, fica uma casquinha mais fininha, fica mais rápido para você banhar a palha italiana ou bombom. Então aqui banhei e coloco no papel manteiga para não grudar. E aí também vou colocando um pouquinho de paçoca por cima para finalizar. Tá? Então, fiz isso com algumas. Vou mostrar para vocês aqui.
Aqui eu nem precisei levar na geladeira, depois que cobri com chocolate, já esfriou rapidinho aqui, já secou, tá? Porque também tava gelada a palha italiana. Então, é importante, como eu falei pra vocês, o chocolate tá bem fluido pra banhar, tá? Pra não ter problema e você conseguir fazer e não ficar com aquelas quina grossa, sabe? Ficar mais uma casquinha bem fininha, tá? Então, aqui eu só tiro umas rebarbinhas, algumas rebarbinhas, tá? Se precisar, você tira com um estilete também. Mas aqui eu só retirei algumas rebarbinhas e já tá pronto. Então, a palha italiana de chocolate, eu banhei aqui essa quantidade, até que rende muito bem. A de chocolate também rende bastante. E combina muito bem essa combinação de paçoca com chocolate. Eu coloquei o chocolate meio amargo. Aqui, pessoal, eu cobri essas outras com um pouquinho de paçoca e um pouquinho de leite em pó. Misturei um pouquinho de leite em pó com paçoca e só passei assim, não tem segredos, tá? Então é só passar no leite em pó com paçoca e finalizar. Você pode fazer essa finalização também, que é bem mais rápido e mais fácil também, tá? É uma outra opção. Então aqui, gente, eu vou mostrar para vocês que também as embalagens, eu tenho essas aqui que são bem simples, elas medem 6 por 6, tá? Se for colocar as palha italiana quadradinha 5 por 5 vai dar certinho. Mas eu vou colocar aqui uma opção que agora para vender em festa junina e tal, você só coloca aqui por exemplo, é só uma opção, tá, gente? Você coloca aqui um guardanapinho xadrez, que é bem fácil de ser encontrado, e aí você coloca na embalagem e vai pesando. Essas de caixinha aqui vai ser em torno de 70 gramas. E aqui eu coloco uma fita de sisal, que é bem baratinha, fácil de encontrar, é bem no tema junino também, e fica uma embalagem bem simples. A outra opção é colocar dentro dos saquinhos e fazer laços. Essas de saquinho eu vou colocar as de chocolate, tá? Então, eu coloco as de chocolate aqui, os saquinhos vão ser em torno aí de 100 gramas, tá? Então, pesei, faço isso, vou amarrar aqui com uma fita de cetim amarela. Faço um laço aqui, pessoal, uma coisa bem simples mesmo, é uma opção que eu estou mostrando aqui para vocês poderem vender aqui nessa época do ano, tá? Fica bem bonitinho, chama mais a atenção também. Então, você pode utilizar uma fita xadrez, normalmente tem essas fitas xadrez que são bem baratinhos também, não vai encarecer. E para chamar um pouco mais de atenção. Então aqui, pessoal, essas caixinhas me renderam 11 caixinhas dessa de 70 gramas e mais 6 saquinhos dessa palha italiana de chocolate, tá? A validade é em média aí uns 6 dias em temperatura ambiente. Depende o preço, a sugestão seria em torno de 10 a 12 reais essa de saquinho, tá? E a de chocolate. E também a de caixinha, em média, até de 7,50 a 8 reais, tá? Então, essa seria a sugestão. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.